Exercício 1.21. Expressa em componentes cilíndricos. Item A. O vetor do ponto C, 3, 2 e menos 7, ao ponto D, menos 1, menos 4 e 2. Para fazer a conversão de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, utilizaremos as seguintes fórmulas. Ρ igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Φ, que vai ser tangente menos 1 o arco tangente de y sobre x. E z é o próprio z. Para isso, portanto, ρ, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz de 13 é aproximadamente 3,61. Φ vai ser a tangente de y sobre x, que vai dar 33,7 graus. E o z é o próprio menos 7. Da mesma forma como foi feito para o vetor C, deverá ser feito para o vetor D. Entretanto, como os passos são os mesmos, somente coloquei os resultados finais. ρ, 4,12, Φ, 75,96 graus, e Z é o próprio 2. Pois bem, entretanto, nós queremos o vetor de C a D. Portanto, um vetor que eu chamei de LSD vai ser o vetor D menos o vetor C, que, fazendo as operações correspondentes, menos 1, menos 3, menos 4, menos 2, vai dar menos 6, e 2 menos 7, 9. Entretanto, não acaba por ali. Este é o vetor em coordenadas cartesianas. E para fazermos as devidas conversões para coordenadas cilíndricas, temos de fazer mais alguns passos. No exercício 1.19, ou se preferirem, também tem no livro do Reit, que tem sobre as transformações das coordenadas cartesianas para cilíndricas em relação às operações com ρ e φ. Lembrando, exercício 1.19, que está um pouquinho melhor detalhado essa parte. Aqui seria um pouquinho mais direto, já que fiz a introdução anteriormente lá. Mas que precisamos fazer a multiplicação das componentes cartesianas com esse arrow aqui. E a partir de uma tabela, da tabela 1.1 da página 17 do livro do Reit, da 8ª edição, tem alguns valores correspondentes às multiplicações. Portanto, a x vezes arrow, a y vezes arrow. Resulta nisso daqui. E a x vezes arrow, segundo a tabela 1.1 da página 17, resultará em cosseno de φ. Da mesma forma, a y vezes arrow resultará em seno de φ. Menos 4 cosseno de 33,7, que é este ângulo aqui, pois vai do vetor C ao vetor D. Portanto, utilizaremos o ângulo obtido nesta conversão aqui, certo? Menos 6 seno de 33,7 graus vai dar os menos 6,66 graus. Agora, como foi feito em relação a ρ, faremos em relação a φ. Pegaremos novamente a equação resultante aqui, ó, menos 4ax, menos 6ay, só que perceba também que esse 9 aqui, a z, ele não é considerado aqui para fazer as multiplicações, visto que a transformação z é o próprio z, então não há motivos para nos preocuparmos em mexer com essa variável, com esse elemento do vetor. Portanto, só trabalharemos com a x e com a y. Agora, como anteriormente, multiplicaremos agora por φ, a x vezes a φ, a y vezes a φ. Portanto, a x vezes a φ vai dar menos seno de φ. Novamente, tabela 1.1, página 17 da 8ª edição do livro de eletromagnetismo. Da mesma forma, a y vezes a φ vai resultar em cosseno de φ. Agora, feita a multiplicação aqui, ó, menos com menos mais, também novamente utilizaremos esse ângulo aqui, pois ele vai do ângulo C para o ângulo D. Vou enfatizar isso, portanto, é o motivo de utilizarmos esse ângulo aqui. Feitas as devidas operações, vai resultar em menos 2,77. Agora, aqui um pouquinho mais abreviado, mas agora com os valores obtidos, essa conversão em relação ao vetor C para o D vai dar menos 6,66 a ρ, menos 2,77 a φ, mais 9 a z. Portanto, item 1 está respondido. Item B. Um vetor unitário em D
direcionado no sentido de C. Agora, como anteriormente, faremos o vetor resultante de C menos D, que eu chamei de vetor R de C. E esse vetor aqui resultante, faremos os mesmos passos anteriormente. Pegaremos essa equação aqui, ó, que tem 4x mais 6y menos 9az. Lembrando que esse az não é necessário realizar nenhuma outra operação, pois ele é o mesmo. Faremos em relação a ρ, multiplica-se cada componente. A x vezes a ρ vai dar cosseno de φ. A y vezes a ρ vai dar seno de φ. Agora tem esse ângulo de 75,96. Esse ângulo aqui é referente ao ângulo φ obtido em relação a esse vetor C aqui, o ponto C, o vetor C, visto que agora é de D para C. Portanto, utiliza-se este ângulo aqui. Feitas as devidas substituições, 4 cosseno de 75,96 mais 6 seno de 75,96, chegamos que esse R de C em relação a ρ dá 6,79. Tudo bem? Agora também precisamos fazer em relação a φ. Mesmo esquema. Pega-se 4x mais 6ay vezes a φ. Multiplica-se cada termo. Tabela 1.1, página 17. Vai resultar em ax vezes a φ menos seno de φ. Ay vezes a φ, cosseno de φ. Substitui-se aquele ângulo obtido em relação ao vetor D, aqui 75,96, que vai resultar em menos 2,42. Portanto, o resultado final foi ser 6,79 a ρ, menos 2,42 a φ, menos 9az. Entretanto, eu notei que houve uma pequena discordância, e eu vou deixar bem claro para que não hajam posteriormente comentários me questionando, já vou explicar. Para resolver essa questão, também procurei em outras fontes. Em outras fontes consta o seguinte, que esse 6,79 aqui, ele resulta em menos 6,79, mais 2,42, que também diferiu do meu, só esse AZ aqui foi igual. Nós percebemos aqui em cima que ao calcular o ângulo desse D aqui, ele resultou em 75,96, que é o y sobre o x. Entretanto, eu notei que, em uma metodologia utilizada, utilizaram esse menos 104 graus. Vou ser bem direto ao ponto, não consegui identificar o motivo de resolver dessa fórmula. Dos aproximadamente 76 que eu cheguei, fizeram essa subtração de 180 graus. O motivo, não saberia lhes dizer especificamente. Houve sim essa mudança, não sei se é erro do gabarito, dificilmente, entretanto, talvez eu tenha me passado em algum ponto. Portanto, se ficou na dúvida, sugiro que peça ao seu professor se tem alguma noção de porquê de tal mudança, visto que no momento ainda não compreendi o motivo, ou mesmo se alguém souber, também fique à vontade para expressar nos comentários, certo? Mas, como eu cheguei nesses valores aqui, demonstrando os cálculos, irei utilizar esses valores aqui obtidos para terminar. Mas quem quiser fechar com os resultados do gabarito do próprio livro, somente utiliza esses valores aqui, ok? Agora, como ele pediu um vetor unitário, desse R desse aqui, vai ser cada termo ao quadrado e somado, posteriormente retirado a raiz. A soma desses valores ao quadrado mais a soma deles mais a raiz aqui vai resultar em 11,53. Agora, tendo essa intensidade aqui, simplesmente pegamos os valores desse vetor aqui e dividimos pela intensidade, que vai resultar em 0,59 a ρ, menos 0,21 a φ, menos 0,78 a z. Lembrando que o gabarito do livro ele vai resultar na mudança de sinais entre esses dois termos, visto o motivo que eu expliquei acima, certo? Item C. Um vetor unitário em D direcionado no sentido da origem. Para isso, eu vou chamar ele de vetor RD, que vai ser a origem menos o vetor D, visto o enunciado que diz,
dd direcionado no sentido da origem. Por isso, origem 0, 0, 0 menos vetor d, que vai dar 1, 4 e menos 2. Para isso, calculamos a intensidade deste vetor RD resultante, que deu raiz de 21, e pegando esses valores aqui, dividindo por raiz de 21, chegamos nos seguintes valores: 0,22ax, 0,87y, menos 0,44az. Entretanto, como bem dito anteriormente, o cálculo não termina ali. Precisamos fazer as componentes em relação a ρ e a φ. Para isso, equação 0,22ax mais 0,87ay vezes a ρ, novamente explicando, componente z é o mesmo, não precisa fazer nenhum cálculo sobre ele. Multiplica-se cada termo, ax vezes a ρ vai dar cosseno de φ, ó, tabela 1.1, página 17, olha lá. A y vezes a ρ, seno de φ. Agora, como eu disse que fiquei na dúvida referente à minha resolução, irei utilizar esse ângulo de menos 104 graus, que foi referente ao que eu vi que foi obtido por outras pessoas. Como foi obtido explicitamente, não consta, por isso ainda fiquei na dúvida, mas para fechar com o gabarito do livro, irei utilizar este valor aqui. Ou se preferirem utilizar o meu outro valor, que eu calculei aqui, ó, simplesmente vai dar sinais invertidos no final, da mesma forma como anteriormente. Substitui esses valores, o que resultou em menos 0,90, da mesma forma para φ, que vai resultar posteriormente tudo praticamente zero, vai dar em torno de alguns milis, mas arredondando fica em zero, tudo bem? Não há nenhum erro em fazer isso. Portanto, esse vetor unitário aqui, que simplesmente chamei de A, será menos 0,90 a ρ, menos 0,44 a z. Tudo bem? Questão respondida. Só um pequeno adendo, caso alguém tenha percebido, eu eventualmente tinha chamado novamente isso daqui de vetor C. Mas sim, ele se refere ao vetor D, tá? Para não deixar dúvidas.